Olá, muito bem-vindo a mais um Jato. Estamos começando nosso programa de hoje aí com uma chamada que é basicamente uma brincadeira inspirada num próprio convite da Força Aérea dos Estados Unidos para um show aéreo que vai acontecer na base de Edwards, na Califórnia. Só citando rapidinho, Edwards é basicamente um dos principais centros de tecnologia e desenvolvimento de aeronaves militares dos Estados Unidos, mas já vamos falar sobre isso. Mas antes eu queria pedir, se por acaso você não for inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu like se você gostar dessa live. Então vamos falar justamente desta confirmação aí da presença do Darkstar na base de Edwards. Como eu disse, é basicamente uma brincadeira feita pela base para promover o Airshow Valley, que acontece agora no dia 15 e 16 de outubro. É basicamente uma ideia de portões abertos à base de Edwards, justamente por ter todo esse simbolismo, a presença muito grande da aviação experimental, ela é bastante restrita para a visita de quem não está completamente envolvido nas atividades diárias da base, ou seja, não tem como simplesmente bater na porta e pedir para visitar. Geralmente, para civis e estrangeiros ainda mais difícil, você tem que fazer um agendamento pelo site nos poucos dias ao longo do ano que existe essa disponibilidade de visita, mas esse show aéreo acontece agora com uma espécie de portões abertos, claro, com limitação do número de pessoas, e a grande atração aí para chamar principalmente adolescentes e crianças é o Darkstar, o mocap, o avião utilizado ali, o formato básico do filme, vai estar presente. Claro, não tem o mínimo de realidade nesse avião, em termos aí de equipamento, mas ele tem ali um destaque interessante, já que ele foi projetado em conjunto com a Lockheed Martin. Então, grande parte da questão aerodinâmica dele, de um formato básico, é inspirado no que exatamente se espera que seria um avião hipersônico. Óbvio que o avião hipersônico está longe de ser realidade, até por falta de necessidade. Nenhum fabricante, nenhuma força aérea do mundo ainda tem aí interesse em investir nessa tecnologia, até porque se descobriu que voar Mach 10, como é o caso do Darkstar no filme, não tem um grande diferencial no campo de batalha, já que mísseis conseguem fazer isso muito melhor de uma maneira muito mais barata. Além do que, também voar nesses regimes de velocidade muito elevados faz ali a performance e o desempenho do avião ser bastante limitado na questão de manobrabilidade e não tem como fazer nenhuma força maior, já que ele quebraria o avião no meio e mataria evidentemente o piloto. Então, é basicamente aí um desenho básico que lembra um avião hipersônico, e a grande atração então na base de Edwards é justamente para promover aí para adolescentes e crianças a presença do avião. Eu acho isso interessante dos Estados Unidos, que ele tem essa tendência, essa tradição de sempre valorizar muito o cinema ligado às Forças Armadas e também as próprias Forças Armadas querer se aproximar muito dos jovens. Claro, isso daí tudo tem também por trás a necessidade de manter ali seus quadros sempre muito atualizados e manter o interesse da população para continuar investindo aí bilhões de dólares em defesa. E o último comentário, e muito mais uma curiosidade, é também essa brincadeira que a Força Aérea Americana fez nesse convite da base de Edwards, é porque a China supostamente movimentou seus satélites espiões, justamente imaginando que o Dark Star era uma aeronave real, até porque a posição que eles colocaram para fazer o filme ali dentro das montagens lembrava realmente que estava tendo pelo menos um voo experimental. Claro que não aconteceu, mas eles não perderam a oportunidade até de fazer essa pequena provocação. Agora, falando de coisas mais realistas, mas um pouco difícil aí para entender, essa notícia foi postada pelos Estados Unidos, pela Força Aérea Americana, evidentemente, que o F-22 quebrou um recorde disparando 28 mísseis. Fica um pouco dúbio o jeito que eles fizeram o texto, pediu uma confirmação, mas não tiveram. Mas supostamente no único voo, o F-22 foi armado com 22 mísseis e conseguiu disparar todos com sucesso. Você pode dizer, mas como assim 28 mísseis num avião como o F-22? Aqui dá para ter uma ideia, não sei se está muito visível. Embora ele seja uma aeronave stealth, ou seja, furtiva aos radares, a maior parte das armas estão internas, existe a opção de transportar armas ou tanque de combustível em cabides externos, ou seja, aqueles pontos duros sob as asas, e no desenho dá para ver dois pontos sob cada asa. E dependendo da necessidade do voo, dá para empregar tanto o tanque de combustível com armamento externo ou armamento externo junto com os próprios tanques de combustível. É uma coisa ali um pouco estranha quando você imagina, mas ele foi feito para isso por dois motivos. O tanque externo para missões de longo alcance, ou seja, está fazendo um traslado, por exemplo, da costa da Califórnia até o Havaí, ele poderia usar os seus tanques subalares, ou também para fazer grandes missões de patrulha por bastante tempo. Então se perde a furtividade, mas ganha em autonomia ou alcance dependendo do que for feito. E a parte de armamento externo, ao que se consta desde o desenvolvimento do F-22 e depois também do F-35,
que também tem essa capacidade de armamento externo, a ideia é que nesse caso ele estaria ali fazendo missões com basicamente nenhum tipo de ameaça, seja de baterias antiaéreas ou da defesa aérea inimiga com caça. Ele já tem uma superioridade aérea, ele não depende mais da sua furtividade para se manter em voo ali em segurança. Abrindo um parênteses bem rápido, existe o fato que todo mundo conhece do F-117 que foi abatido lá na guerra da Iugoslávia. Porém, muito se diz que é porque a tampa dele abriu, expondo o avião ali, as bombeias. Na verdade, não foi isso. Tem entrevistas, inclusive do piloto, né, que eles passavam todos os dias no mesmo horário, na mesma rota, sobre defesas aéreas inimigas. Não foi muito difícil para o inimigo imaginar que estava passando algum tipo de avião em cima, e no horário que eles sabiam que o avião ia passar, escutaram, dispararam todos os mísseis possíveis. Alguma coisa haveriam de acertar, e não por um acaso a espoleta de um dos mísseis detectou que tinha uma aeronave próxima e explodiu. Ele nem chegou a atingir efetivamente o F-117, que estava inclusive em voo de cruzeiro e não ia fazer o ataque naquele momento. Mas era isso, só para fechar um parênteses, para mostrar que não é porque você é furtivo que você está completamente imune à defesa inimiga. Desde que eles saibam onde você está, basta disparar um monte de mísseis. E nesse caso do F-22, se ele realmente colocou seus 28 mísseis na mesma missão, ele perdeu consideravelmente sua capacidade de manobrabilidade e também de alcance, exceto se tenha colocado os tanques subalares, que não ficou claro na missão. Se colocaram, creio que não, porque daí perderia ainda mais a capacidade de colocar arma. Então se trocou o peso de combustível, alcance barra autonomia, por uma capacidade bélica bastante elevada. Isso vale para qualquer avião militar ou civil. Você tem alcance barra autonomia, ou a carga que você pretende colocar a bordo, seja míssil, seja bomba, seja passageiro, ou a carga em si. Outra notícia interessante, também envolvendo a aviação militar, é que os Gripens tchecos encerraram ali a sua missão de patrulha durante 6 meses, que ficaram baseados na Lituânia e na Estônia. Isso é um rodízio tradicional da OTAN, ela sempre mantém ali todos os países interoperantes para treinamento, para manter também um conhecimento do território que poderá um dia ser utilizado num caso de uma agressão real. E o interessante é que o Gripen realmente ele foi acionado diversas vezes para verificar ali a presença de aeronaves consideradas hostis ou sem planos de voo. Mostra que o Gripen, desses daí são da versão C e D, ou seja, antecessores ao avião brasileiro, continuou sendo bastante capazes. E embora a República Tcheca já pense em aposentar definitivamente seus Gripens, são os aviões aí de geração intermediária, não é a primeira lá dos anos 80/90, já esse daí são do finalzinho da década de 90 e início dos anos 2000. Mas ainda assim, como eu disse, foram naves bastante eficazes e têm feito um trabalho importante na OTAN. Agora, com o futuro ingresso da Suécia também na OTAN, a gente vai ver Gripens, desculpa, fazendo grande parte das missões aí de rodízio, ou seja, é também interessante para a Força Aérea Brasileira, porque dependendo dos acordos internacionais firmados aí de colaboração militar, dá para se ter um grande aprendizado na doutrina de uso do Gripen em cenários aí bastante complexos, lembrando a situação do leste europeu, principalmente agora aí, com esse aumento beligerante, tanto do lado da OTAN quanto do lado russo, vai exigir a criação de uma série de novas doutrinas e o emprego ainda mais realista desses aviões, mesmo que apenas em exercício, mas bem próximo ao que se espera que vai encontrar no eventual e muito hipotético caso de confronto entre o Ocidente e a Rússia. Agora falando um pouco de aviação comercial também, que a gente tinha que trazer aqui para o canal, fazia tempo que a gente ficou aí um pouco fora, mas parte interessante, a Gol confirmou aí um financiamento para conseguir comprar 9 motores para sua frota de 737. Pois é, mas por que 9, não 8 ou 10, né? Ficou um número ímpar. Foi o que eles optaram ali. A maior parte desses motores geralmente são para uso na frota que está utilizando e também para reposição. Ou seja, o avião tinha uma pane, tira-se o motor defeituoso e coloca outro para ele voltar a operar o mais rápido possível. Então, essa linha de financiamento é de 80 milhões de dólares, dá mais ou menos 420 milhões de reais. Foi feito com a empresa de arrendamento Polo PK Air Finance, que é exatamente especializada aí nessa questão de spare parts, ou seja, peças de reposição e componentes para aviação. Mostra que realmente a Gol tem feito os investimentos e desses motores são partes do LEAP 1B, exatamente os destinados ao 737 MAX, que é um só, e o 8 CFM56 são os tradicionais para a família 737NG. A diferença aí é explicada justamente porque a família NG, que é o 800-700, são a maior parte dos aviões ainda operados pela Gol, que ainda não conseguiu substituí-los todos pela família 737 MAX. Vamos trocar aqui a minha barra e falar um pouco ainda. Opa, troquei sem querer a imagem. Deixa eu só deixar aqui
E voltamos então para a Gol. Tem duas da Gol e duas da Latam, esqueci. Parte interessante também, a Gol está mantendo seus voos internacionais partindo de outras cidades, sem ser São Paulo e Rio de Janeiro e Porto Alegre, que são os tradicionais destinos sempre que tem ali Buenos Aires. Agora também o Nordeste brasileiro surgiu com uma grande atratividade, tanto para cidadãos argentinos que estão indo de férias para regiões mais paradisíacas, o Nordeste brasileiro é bem famoso por isso, quanto também quem está no Nordeste e busca ali um destino pouco diferente do tradicional calor que é da região norte e nordeste do Brasil. Então a Gol terá voos diretos para Buenos Aires a partir de Maceió, Natal e João Pessoa. Nesse caso, os horários aí já estão confirmados e passam a valer a partir de 3 de dezembro. O que também é interessante é que os voos serão todos operados com 737-800 com até 176 passageiros naquela configuração de voos internacionais da Gol, que é um pouco mais confortável do que os utilizados basicamente em rotas domésticas. Aliás, a partir do dia 3 de dezembro também serão retomados voos do Recife e Salvador, também para Buenos Aires, ou seja, o Aeroparque, lá na região central de Buenos Aires, vai ter uma série de voos da Gol a partir do Nordeste brasileiro. Isso é muito importante, tenho falado bastante aqui no canal, que passou da hora da aviação comercial brasileira se descentralizar. Ficava tudo concentrado basicamente no eixo Rio-São Paulo e, mais recentemente, nos últimos 10 anos, as companhias passaram a investir cada vez mais em destinos ali que eles davam pouco atenção, eram voos locais, por exemplo, São Paulo, Recife, um Salvador e Rio de Janeiro, mas agora essas cidades do norte, do nordeste, do centro-oeste do Brasil também começaram a ter tanto os voos internacionais quanto ligação direta entre elas, especialmente no interior, seja bem importante para massificar aí o transporte aéreo no Brasil. E eu já falo antes que você pense sobre o valor da passagem, que é a última notícia do dia. Agora sobre a Latam. Outra notícia importante para o grupo sul-americano foi o sul-americano, porque ela tem sede no Chile e é parte aí também brasileira, já que é uma fusão entre a LAM Chile e a TAM, que era a antiga empresa lá do comandante Rolim. De acordo com a Latam Airlines, a intenção é sair agora do processo de recuperação judicial, o famoso capítulo 11 da Lei de Falência dos Estados Unidos, mais ou menos no final de novembro, ou seja, 2 anos e meio após o ingresso no processo de proteção judicial para evitar ali o complexo de falência, que a empresa está bem próxima ali de entrar em bancarrota, acho que foi correta a palavra para não errar, que é justamente que ela estava ali muito próxima, uma situação bem delicada, em meados de março de 2020, com tudo o que aconteceu, a empresa foi bastante audaciosa e ingressar no capítulo 11. Salvo engano, foi a primeira empresa aérea do mundo a recorrer ali à proteção judicial para evitar pedidos de falência. Ela já viu uma situação difícil e com tudo o que aconteceu, era bastante óbvio ali que a situação ficaria bem delicada rapidamente. Na época que a Latam fez esse pedido, muita gente apostou que ela estaria basicamente ali encerrando suas atividades no curto prazo, já que no meio de uma crise sanitária grande, com toda a aviação comercial do mundo paralisando, era pouco provável que ela conseguisse negociar ali com seus principais credores, o que se mostrou completamente errado. Foi justamente o melhor momento para buscar uma negociação, já que todos os credores viram exatamente o que estava acontecendo na aviação global. Então foi ali uma atitude muito audaciosa, mas também no momento oportuno, que agora está permitindo a Latam sair aí dessa situação, felizmente, com a menor dos problemas. Né? Podia ter realmente perdido frota, demitido muito mais gente, mas entre altos e baixos ela conseguiu ali passar relativamente bem para os últimos 2 anos. Tanto que ela confirmou aí o arrendamento de mais 5 A321 XLR. Claro, o avião ainda não está pronto, a intenção é que eles cheguem em breve. A intenção deles é voarem especialmente em rotas aí secundárias de grande capacidade no mercado internacional. Para você ter uma ideia, o A321 XLR tem um alcance de mais ou menos 8.700 quilômetros, ou seja, dá para voar de São Paulo a Nova York sem escalas. É um pouco estranho hoje em dia se pensar no avião de corredor único fazendo voos tão longos, embora, por exemplo, na América do Sul, a Copa faça isso muito bem, aí ligando o Panamá a basicamente todas as grandes cidades sul-americanas, mas tem ali uma parada intermediária na região do Caribe, na América Central. E nesse caso, né, ele vai poder sair de São Paulo e ir direto para Nova York ou de Santiago para Nova York também. A intenção é justamente viabilizar novas rotas ou conseguir aumentar sua capacidade, completando ali os aviões de grande capacidade, como por exemplo o 787 ou o 777 operados pela Latam. Então a intenção é que eles consigam operar até 17 aviões a 301 e agora eles estão com mais 5 pedidos aí, esses arrendados, os primeiros 17 foram diretos Airbus, para conseguir manter um novo tipo de malha aí
dentro da operação sul-americana. Isso é interessante, em termos gerais, até do A321, que ele vai permitir às companhias aéreas explorarem muitas rotas que hoje são inviáveis, por exemplo, para operar com 787, porque avião grande, o aeroporto não recebe toda aquela capacidade, ou não se tem ali necessidade de tantos assentos por dia. Então esse avião talvez permita operar ali rotas diárias com menor capacidade, na média de 150 lugares, 170, ao invés de colocar um avião 2 vezes por semana com seus 300, 400 lugares. Então a gente está vendo aí o início de uma nova era na aviação internacional e a Latam está apostando bastante também nesse mercado. E como eu disse, muita gente tem falado também do valor das passagens, que realmente ficou muito alto, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Teve uma escalada considerável desde 2020. Os motivos são bastante óbvios, desde que aconteceu com a paralisação da aviação por conta da crise sanitária. Porém, o Brasil tem outros problemas aí para agravar a situação. Por exemplo, no Brasil existe a cobrança do PIS e COFINS, que faz aí a passagem se tornar ainda mais caro. Lembrando, o combustível de aviação é mais ou menos 50% dos gastos de uma companhia aérea ao redor do mundo. E embora hoje, com essa isenção feita pelo PIS/COFINS, não houve uma redução drástica no preço das passagens, também tem que se lembrar que não houve um aumento tão expressivo quanto deveria ter acontecido. Para você ter uma ideia, apenas até agora, o mês de outubro de 2022, o valor do combustível aumentou em 10 meses 47,64% em relação ao ano passado. Comparado 2021 com 2020, a alta foi de basicamente 100%, ou seja, a gente está falando de uma alta de final aí do período com mais ou menos 200% entre o início da crise e agora, meados de dezembro desse ano, é o que está sendo estimado, por mais que o combustível tenha recuado um pouquinho no Brasil e no mundo esteja bastante alto. Então, a ABAR, que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, se reuniu com a Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do governo brasileiro para tratar aí dos temas relacionados ao setor e discutir a possibilidade de renovação dessa isenção do PIS e COFINS sobre combustível de aviação, ao menos até o final de 2023, já que ele sabe que se acabar agora em dezembro, a situação vai ficar ainda mais delicada. As empresas aéreas brasileiras têm sofrido muito com a alta do combustível, como eu disse, é global, mas o Brasil sempre foi um combustível mais caro, e no Brasil ainda tem um problema muito sério, a diferença cambial. Hoje o dólar versus real é basicamente 6 vezes a diferença aí na prática. Então, os custos de uma companhia aérea são quase todos atrelados ao dólar, e você tem 50% do seu custo, que é o combustível, diretamente atrelado ao dólar, ainda com impostos bastante elevados no Brasil. Então, tudo isso torna a aviação bem inviável se esse PIS/COFINS voltar aos patamares anteriores. É provável que o governo consiga aí, pelo menos segurar um pouco ou manter uma tarifação, um tributo ali um pouco mais competitivo. E assim, as passagens do Brasil continuarem pelo menos com valores que dá para comprar, por mais alto que esteja. Se você converter para dólar, está aí dentro da média mundial. Infelizmente, o brasileiro ganha em real e não pode ter a sua referência aí de preço ser alto ou barato com dólar, obviamente, mas tomara que as companhias consigam aí negociar com o governo um bom termo, tanto para as empresas, para manter a sua saúde financeira, também quanto para o passageiro conseguir voltar a viajar depois de tudo o que aconteceu. Bom, espero que você tenha gostado do programa de hoje. Novamente, mantendo essa versão gravada. Não são todos os dias que a gente está conseguindo fazer o Notícia Jato, pelas mudanças aqui no canal da Aero Magazine, mas a gente está colocando uma série de novidades que deveriam estar entrando, mas está dando mais trabalho do que a gente imaginava. Bom, se você gostou desse programa, deixe o seu like e se inscreva no canal se você não for inscrito. E muito obrigado por ter ficado aqui comigo. Um forte abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.